Bom dia, sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa última aula do terceiro bimestre, a nossa última aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal e comigo os intérpretes. Hoje nós temos o Helder e a Flávia conosco. O Helder e a Flávia, muito obrigada pela companhia aqui na aula, Helder. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que é mercantilismo, né? A nossa última aula, vamos falar sobre mercantilismo, olha lá. E aí eu vou aproveitar aqui para apresentar o professor que está conosco também para contribuir nessa aula. Bom dia, professor. Olá, bom dia, eu sou o Tony, sou professor de matemática, hoje eu sou seu moderador. Manda aí o nome da escola, o nome da cidade onde você está falando, para que a gente possa dar os devidos créditos aí e tornar essa aula cada vez mais brilhante, não é isso? Isso mesmo, isso aí, muito obrigada, professor Tony, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Vamos ler a habilidade, sétimo ano, dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. Habilidade, caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis. Então, eu vou até grifar aqui esse aspecto da habilidade para que a gente possa conversar sobre isso. Quer ver? Ó, caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis, visando ao domínio do mundo atlântico. Olha só, se a gente está falando de mundo atlântico, né, já entramos aqui nas grandes navegações. Então, os portugueses eles já encontraram as rotas aqui pelo Atlântico para chegar na América, né? E o objeto do conhecimento? As lógicas mercantis, a gente vai entender melhor o que é mercantilismo, e o domínio europeu sobre os mares, certo? E o contraponto oriental. A gente vai tratar um pequeno aspecto aqui do contraponto oriental. Vamos ficar muito mais nas lógicas mercantis, tá bem? Então vamos lá, né? Eu vou fazer aqui eu vou contextualizar para colocar vocês no cenário onde nós estamos agora. Então eu vou fazer uma contextualização e colocar vocês dentro desse cenário, dentro da história onde nós estamos. Então vamos lá. Do século XV ao século XVI, nós tivemos aí as grandes navegações. Aí eu trouxe aqui até uma caravela, né, para representar este momento das grandes navegações. E nós sabemos que Portugal, ela foi uma das pioneiras, né, nas grandes navegações devido ao seu imenso conhecimento náutico. E aí Portugal, ele atravessa o Atlântico e chega onde? Na América, na porção que hoje é o Brasil. Aí, sétimo ano, a gente já conversou muito sobre isso. Eles descobrem o Brasil? Não, eles encontram lá, né, uma terra que já tem pessoas morando há muito, muito tempo, mas eles chegam no Brasil. A questão é que agora nós vamos começar a olhar para a Europa, né? Até aqui nós olhamos a história da América, a gente olhou do ponto de vista da América, né, que são a colônia. Então vamos pensar no Brasil, delimitar aqui, ó, Brasil. Nós estávamos até agora na colônia. E agora nós vamos olhar para a Europa, a gente vai olhar para a metrópole, vamos pensar o que estava acontecendo na metrópole, certo? Então nós já sabemos aí que neste período do século XV ao XVI, tivemos as grandes navegações. Então os portugueses eles atravessam o Oceano Atlântico e chegam aqui na América, certo? E aí, voltando, agora a gente estava aqui na América, né? Então vamos voltar lá para a Europa. O que estava acontecendo na Europa? Vocês se lembram que na Europa Ocidental, teve uma lógica comercial, uma lógica social que se chamava feudalismo? Eu trouxe aqui a maquete para representar o feudalismo, né? E aí a gente tem um novo momento na história que a gente vai sair do feudalismo e nós entramos aqui na história moderna. E eu já trouxe aqui, ó, na Idade Moderna, eu trouxe uma coroa representando o absolutismo monárquico. Olha que legal. Ó, absolutismo monárquico, certo? Representado aqui por uma coroa. Então, o que acontece? Nós estamos agora nos estados modernos. O que são os estados modernos, Pro? Olha só, sabe os feudos? Esses feudos aqui? Eram vários lá na Europa Ocidental, vários. Eles começam a se juntar. Então, você imagina, eu tenho uma caixinha aqui, ó. Imagina que eu vou juntando várias caixinhas.
né? Várias maquetezinhas dessa aqui, eu vou juntando. Esses são os estados modernos. E agora, eles não têm mais um senhor feudal cuidando de cada feudo. Agora eles têm um rei absolutista que está cuidando de todo esse estado moderno, que é a junção de vários feudos. Com isso, nós temos agora uma mudança nas práticas comerciais, está bem? E é disso que a gente vai falar hoje. Então eu vou colocar para vocês uma questão, dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. Quais elementos da obra caracterizam o mercantilismo? Então, eu vou deixar um minuto. Vocês estão vendo aí um porto no mar francês do século XVII. E aí eu quero que vocês olhem assim, o que caracteriza o mercantilismo? A partir aí das hipóteses que vocês vão levantar, está bem? E aí, tivemos alguns pontos aqui interessantes do professor Paulo Henrique, né? Ele falando aqui que são as embarcações, pessoas para fazerem negociações mercantis, o mar que seria o meio para transportarem as mercadorias. Eu vou voltar na tela, então a gente vai circular algumas informações, dá uma olhadinha. Então, assim, rapidamente, as respostas estão todas perfeitas, Pro. Muito legal as respostas. Eu vou circular aqui. Realmente, ó, vocês falaram das embarcações, né? Aqui das pessoas fazendo esse transporte, eles estão ali comercializando. Nós temos o mar, né? Onde esses objetos vão ser trocados. Aqui são lugares onde é feito o comércio, onde é trocado as moedas, ó, embarcações. Aí eles falam de colonização, muito legal. Obrigada pelas contribuições. E aí a gente pensar assim, ó, o que é o mercantilismo, né? Uma síntese, né, do que é o mercantilismo. O mercantilismo, eles são práticas econômicas de um Estado absolutista. E quando eu falo Estado, é o Estado com E maiúsculo, tá bem? É o Estado, a instituição. Então nós temos agora uma instituição, né, que são os Estados modernos, que tem um rei absolutista, e esse rei ele manda em tudo. Ele é absoluto, né? Ele é inquestionável. E este rei, ele vai gerir uma série de práticas econômicas e nós vamos ver agora essas práticas econômicas. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá, então, mercantilismo, né? Intervenção do Estado. Para explicar a intervenção do Estado, eu diria assim, ó, esse rei absolutista, ele vai intervir neste Estado, que é com E maiúsculo, né? Ele faz toda a intervenção, então assim, tudo que vai acontecer agora nesses estados modernos vai ser sempre a partir do ponto de vista deste rei, né? Agora nós temos o rei, então o Estado vai interferir em tudo, na economia, como que vai ser feito importação, exportação, as leis são todas decididas pelo nosso absolutista aqui, está bem? Então, nas práticas econômicas do mercantilismo, a intervenção do Estado, ela é feita através da figura deste monarca. Vamos ver, então, a próxima característica do mercantilismo? Dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. Balança comercial favorável, e aí eu já vou deixar aqui também o metalismo para a gente poder explicar. E aí nós trouxemos aqui uma engenhoca, né, para explicar. A engenhoca foi boa. Bem legal, né? Gostei da palavra. Gostou? Uma engenhoca. E até vocês podem fazer e mandar para nós, tá bem? Sim, sim. Dá uma olhadinha lá. Então, nós temos uma balança, né, Pro? Temos o país A e o país B. Exatamente. Então, aqui a gente fez aqui uma balança em mão na massa, né? A gente tinha uma outra balança aqui convencional. Essa balança tem 80 anos, né? 80 anos. Do professor Magno, né? E a gente podia até usar essa balança aqui, mas acho que é interessante a gente mostrar para os professores uma forma, né, de demonstrar isso. Você precisa de uma balança de 80 anos, né? É verdade. Então, a gente utilizou um cabide aqui, um pedestal para fazer selfie, né? Da ring light, né? E aí, com o cabidezinho, eu coloquei aí os dois potezinhos para fazer uma balançazinha improvisada e a gente percebe que está em equilíbrio, né, Pro? Está em equilíbrio. Então, ó, temos aqui o prato A, né, o potinho A e o potinho B representando dois países, né? Isso. E se a gente pensar aqui do ponto de vista, né, do mercantilismo, nós estamos falando de importação e exportação, está bem? Então, o que é uma balança favorável? Quando a balança está favorável? É quando eu tenho acúmulo de metais. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos colocar o país A, Pro? Vamos fazer o seguinte? Sim, esse é o país A. Tá o aqui. país A,
ele vai vender muito. Vai vender. Ele vai vender, então ele acumula, porque quando você vende, você ganha mais ouro. Você recebe moedas, né? No caso, dinheiro. Isso, dinheiro. Caso aí, né? Então pode colocar bastante moedas no país A. Tá, então as moedinhas estão representadas aqui, o ouro está representado aqui pelas pedrinhas. Então vocês vão notar que aquele país que tem mais metal, o prato vai ficar mais para baixo. Isso. Porque ele vai estar mais pesado, vai ter mais matéria, né? Exato. Então aqui a gente já percebe, ó, que o país A, ó, já desceu mais, ó, tá vendo? Isso. Aí neste exemplo, a balança comercial está favorável para o país A. Por quê? Porque ele vendeu mais, né? Ele tem mais metal, tem mais moeda, tem mais metal, né? tem mais moeda. Então ele vendeu mais, significa que ele exportou mais. Vocês se lembram daquele excedente que no feudalismo não tinha? Então, esse excedente, ele causa uma balança comercial favorável quando eu exporto. Então, quanto mais aquele país exportar, ele está vendendo, certo? E aí, voltando na nossa balancinha, ele vendeu, e o que aconteceu? Ele acumulou metais. Exatamente. E aí a gente tem dois princípios explicados aqui nessa balança, né? Nós temos aqui na balancinha a balança comercial favorável para o país A, Sim. porque ela vendeu muito, Sim. exportou. E nós temos um outro conceito que é muito importante no mercantilismo, que é o acúmulo de metais. Então, nesses séculos, né, desse período, né, do mercantilismo, nós temos como, é muito importante para esses reis absolutistas que o seu estado tenha muito ouro. E isso vai justificar, inclusive, a saída deles da Europa em busca de novos lugares, né? Porque eles precisam encontrar ouro agora em outros lugares. Então, um princípio importante, o metalismo, acúmulo de metais preciosos. Então, nós já falamos do superávit, que é um lucro, né? Que é quando eles vendem bastante. Sim. Vamos pensar, então, o contrário, que seria um déficit. Então, vamos voltar lá na nossa balança. Vamos lá. Vamos supor, então... Vou colocar em equilíbrio de novo. Vamos deixar em equilíbrio. Ambos estão comercializando tranquilamente. Bonitinho, tudo equilibradinho. Então, vamos pensar que o país A, ele vai começar a comprar muito, porque está faltando, no país A, está faltando feijão. Não tem feijão, teve uma estiagem, a plantação toda morreu e não tem feijão. E eles precisam do feijão para se alimentar, porque feijão tem ferro, né? E isso é importante para a vida. Então, eles vão começar a comprar muito feijão. Sim. E quando o país A compra feijão, ele pega o seu metal e dá para outro, né? Ele dá para o país B. Ele dá para o país B. Pronto, aí o país B deu feijão. E aí, o que aconteceu aí? Nesse caso aí, quem está com lucro é o B, né? É o B. É. Então, nós temos agora o superávit no país B, que vendeu muito feijão, né? E nós temos agora um déficit lá no país A. Dá uma olhadinha. Tá vendo que o país A tá mais levinho, né? Ele levantou. Tem pouco metal, né? Tem pouco ouro, metal. Né? Então, assim, ele não teve um lucro. Então, vamos supor assim, ó, o país A, para fechar aquele ano com um saldo positivo, eles teriam que ter, vamos supor assim, vamos jogar um exemplo aqui, de R$1.000. É lógico que são milhares, né? Mas só para dar um exemplo bem simples. Vamos supor que o país A, para fechar a sua conta do mês, eles tinham que ter R$1.000. Só que eles tiveram que comprar tanto feijão, que eles não conseguiram fechar com R$1.000, né? Eles tiveram que comprar feijão, eles fecharam com R$500. E aí, qual que é o déficit deles? É de R$500, que é a outra parte que falta para fechar ali o mês, né? Exatamente. Certo? Eu vou colocar para vocês, então, mais um conceito. Dá uma olhadinha na tela. Então, vamos pensar aqui, ó, no Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Eu vou dar um exemplo bem simples, assim, ó. O Brasil não é colônia de Portugal, ele não foi colônia de Portugal. A gente está estudando isso o tempo todo, né? Então, o Pacto Colonial é assim, ó. O Brasil só pode fazer comércio com Portugal. Esse é o Pacto Colonial. Portugal é o único que pode retirar os bens ali do Brasil, né, neste período, século XVI em diante. Só Portugal pode explorar as riquezas do Brasil. Por exemplo, as drogas do sertão que nós estudamos, a mão de obra indígena, nós já vimos também as plantações de cana-de-açúcar, entre ouro, entre outras coisas. Então, o Pacto Colonial diz assim, ó, só Portugal pode ter relações comerciais com o Brasil, mas a gente vai falar mais disso em outras aulas, está bem? Voltando na tela, dá uma olhadinha. Protecionismo. Protecionismo é assim, ó.
o meu Estado moderno, né, esse rei absolutista aqui, para proteger a economia dele e ter sempre um superávit, ter sempre lucro, o que ele faz? Ele vai aumentar as taxas alfandegárias dos outros países. Então, se os outros países quiserem comercializar aqui dentro do meu território, a taxa para eles vai ser maior. Então, vamos supor que eu estou vendendo feijão. O meu feijão ele vai ser mais barato. O seu feijão sempre vai ser mais caro, porque eu estou protegendo a minha economia, né? Eu vou taxar o seu feijão. E aí você não consegue, dentro do meu estado aqui, né, do meu estado absolutista, você não consegue ter mais lucro que eu. É uma medida protecionista. Certo? É por isso que produtos importados são mais caros, então. Exatamente. Essa é a ideia. Mais uma informação na tela, olha lá. Então, nós temos o monopólio. E o monopólio também é bem interessante, porque, gente, o mercantilismo, não deixem escapar isso. O mercantilismo são práticas econômicas geridas por um rei absolutista. Está bem? Então, esses estados modernos, eles têm um rei absolutista que está ali, organizando a economia. E aí a gente tem o monopólio. O que é o monopólio? Exclusividade. Então, por exemplo, um exemplo de monopólio. Vocês se lembram que na antiguidade os povos estavam sempre circulando com mercadorias? Ali a Ásia, a Europa, o norte da África, eles estavam todos interligados pelo mar Mediterrâneo. A gente já estudou isso. Então, até essas rotas comerciais, elas tinham monopólio. Então, assim, algumas rotas, alguns caminhos eram exclusivos de alguns estados, né? Então, por exemplo, se eu sou um rei absolutista aqui, né, de um estado, eu determino que aquela rota, aquele caminho que faz chegar até um lugar é minha exclusividade. E aí um outro exemplo de exclusividade é de produtos também. Então, por exemplo, alguns produtos somente o meu estado podem comercializar. Vou dar um exemplo aqui, o pau-brasil. O pau-brasil era uma exclusividade da metrópole Portugal. Então, só Portugal poderia fazer esse comércio, ir lá na colônia, retirar o pau-brasil e comercializar para poder retirar a tinta do pau-brasil. Então, é uma exclusividade. O monopólio é isso, é exclusividade. É quando só eu posso comercializar um produto. Mas no caso do mercantilismo, essa exclusividade, ela não é só para produtos, mas para caminhos também, né? Alguns caminhos, eles são exclusividades de alguns reis, certo? Mais uma informação na tela, dá uma olhadinha lá. E aí nós temos busca por novos mercados. Isso marca muito, eu até vou pedir para deixar um pouquinho na tela mais esse mapa mental. Isso, muito obrigada. Esse mapa mental fica um pouquinho mais na tela, que os professores vão com certeza querer tirar um print. Essa busca por novos mercados, a gente precisa lembrar assim, quer ver? Nós não estamos no contexto das grandes navegações, né? Eles não estão atravessando o Atlântico, né, para encontrar novos territórios. Para que eles querem encontrar novos territórios? Porque eles precisam acumular metais, certo? Então, para acumular metais, eles têm que achar outros lugares que têm metais. Nós temos também o pacto colonial, então eles querem mais colônias para que eles possam explorar comercialmente essas colônias, certo? E isso tudo justifica a busca por novos mercados. A partir do momento que a Europa ela se lança ali ela se lança no Atlântico em busca de novos lugares para explorar. Ele se lança no Atlântico em busca ali da América e de tudo que a América tem para ser explorada. A gente tem esse é o conceito aí de busca por novos mercados. Porque na antiguidade já existia um mercado, né? Já existia um mercado ali, entre Oriente, esse é o contraponto com o Oriente, né? Já existia o mercado das especiarias, então os europeus já iam até o Oriente buscar especiarias. O europeu ele já tinha contato com o norte da África, onde ele retirava, ele buscava, por exemplo, pedras preciosas, tecidos, aromas diferentes. Então já existia esse comércio, esse mercado na antiguidade, né? A Ásia, Europa, norte da África, ali pelo Mediterrâneo. Isso já existia na antiguidade, mas nós estamos na Idade Moderna, né? Então, na Idade Moderna, esse novo mercado ele vai ser adquirido através do quê? Das grandes navegações, né? Quando o europeu, e aí a gente vai colocar como protagonista o português,
quando ele atravessa o Atlântico, chega aqui na América, e aqui na América ele vai encontrar uma série de produtos para serem explorados. A gente falou de drogas do sertão, nós falamos das plantações de cana-de-açúcar, depois o ouro, e aí nós teremos uma série de ciclos econômicos que serão estudados, né, ainda nesse próximo bimestre. Bom, eu acho que eu falei bastante por aqui. Tem alguma contribuição no chat? Algum professor? Os professores sempre colocam contribuições bem interessantes. Tem... eles falaram ainda, falando do quadro, né? A professora Rosângela falou aqui que havia uma espécie de feira de trocas à beira-mar, aí também ela falou, né? E tem um aluno, Nicolas Cruz, também atento às explicações. Ele é da Escola Marasca de Rio Claro, e é só. Muito obrigada. Então, quero agradecer a todos que participaram conosco. Eu vou deixar o material todo completo lá no repositório, então tem todas as informações. A aula fica gravada também. Obrigada, professores. Até o 4º bimestre. Tchau, tchau. Obrigada, professor Tony. Obrigado, Janaína. Cheiro a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.